A 190 quilômetros de São Paulo está a cidade de São Pedro. Conhecida pelas belezas naturais, a estância turística recebe visitas o ano todo, principalmente daqueles que saem da cidade de São Paulo. Mas o que muita gente não sabe é que, além do contato com a natureza, São Pedro tem outro atrativo para quem busca novos ares. O início do nosso aeroclube foi na Raia Olímpica, onde é a Raia Olímpica hoje da USP. E São Paulo foi crescendo, o tráfego aéreo aumentou demais e nós migramos hoje para uma área intermediária, um pouco mais longe de São Paulo, mas que também tem um tráfego aéreo bem mais ameno e fácil de acomodar o voo à vela. E foi o Aeroclube Politécnico de Planadores que trouxe o esporte para o Brasil na década de 30. Os alemães que são os pioneiros no mundo no voo à vela, né? Eles foram desenvolvendo e aqui no Brasil teve uma migração alemã e na década de 30 e 40 eles se associaram e começaram aqui no nosso clube foi por aí. Hoje, existem quase 100 aeroclubes espalhados por todo o Brasil. E pessoas de todos os lugares, cada vez mais, se interessam por aprender a pilotar um avião. Afinal, o mercado de trabalho para um piloto está em expansão e a remuneração é acima da média. É um sonho de criança já para ser piloto. Tive alguns problemas no meio do caminho, mas queria me manter nessa profissão mesmo, que era realmente um sonho de criança. Danilo é aluno do Aeroclube Politécnico de Planadores. O curso para pilotar um planador exige que o aluno voe 15 horas em duplo comando, ou seja, acompanhado e orientado por um piloto profissional. 10 horas em voo solo e, finalmente, um voo com o checador do Departamento da Aviação Civil, o exame de habilitação do piloto. Como que você confia num trem que já começa rebocado? A instrução aqui ela já é de pane, né? Então a gente já tem uma instrução já bem detalhada já para não ter risco mesmo. É um diferencial. E é esse diferencial que atrai os apaixonados por esportes radicais. Um planador nada mais é que um avião sem motor. Quer esporte mais radical que pilotar uma máquina dessas? Mas por que o ser humano é tão fascinado por situações de risco? Fizemos essa mesma pergunta a Simone, professora do curso de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. As pessoas buscam o medo, muitas vezes, pelo alívio que sentem em seguida. Isso é interessante de pensar também. E a própria situação de superar o próprio medo, superar um desafio, também é prazerosa, depois que esse desafio passa. Então isso também reforça buscar situações em que eu sinta medo para ter essa recompensa tardia, né? De, puxa, consegui, fui até o fim. A biologia é o primeiro passo para compreender o que se passa com o corpo de alguém exposto à situação de risco. A gente libera uma série de substâncias no organismo, então desde adrenalina, noradrenalina, dopamina. Então a gente tem essa ativação desses hormônios tanto em situações muito prazerosas como situações de medo. Então às vezes as coisas se associam, esse prazer para algumas situações que têm medo, porque essa ativação é a mesma. E o que vai diferenciar para as pessoas é o significado que ela dá para aquela situação. É o paraquedas? Você tá falando sério? Tô. Você já usou ele alguma vez? Nenhuma. Com as mãos suando e o coração acelerado, eu imaginava qual seria meu plano B caso o planador despencasse lá de cima sem rumo. E mesmo o medo não foi o suficiente para me impedir de subir nessa máquina. Será que eu e as pessoas nesse aeroclube gostamos de sentir medo? Estamos voando, Adriana. Ai, meu Deus. Eu diria que tem que experimentar, porque o planador é uma experiência sui generis. Só o planador
dá esta sensação às pessoas. Nenhum outro meio de transporte, paraglider, asa delta ou qualquer outra coisa, não dão à pessoa a sensação de estar numa aeronave pesada que sobe com uma bolha de ar, né, pelo céu afora. Isso é uma sensação única, só o planador dá isso. O planador também dá embrulho no estômago e tremedeira nas pernas, mas isso não é nada perto do alívio em sentir o avião encostar na pista com segurança. E depois de tudo isso, eu voaria outra vez. Porque sim, eu gosto de sentir medo. E você? O que está esperando? O medo pode te trazer tanto prazer que o único risco dessa atividade é querer voar de novo. E aí, foi tranquilo? Você não iria jamais. Fica com o estômago na boca. Ah, então não. Eu gosto muito do meu estômago.